Boa tarde, queridas irmãs da SAF, e boa tarde a você que nos acompanha e que sempre está conosco aqui às terças-feiras nos nossos encontros de oração. Seja muito bem-vindo. Nós voltamos à transmissão, não estamos mais presencialmente como fizemos por algum tempo, e pelo menos até que essa nova onda, da Covid se vá, a gente vai ainda ficar dessa maneira. As nossas irmãs são idosas, algumas inclusive já testaram positivo para o Covid. Graças a Deus nós não temos tido casos mais graves como da vez passada, mas ainda assim precisamos ter alguns cuidados, e isso nós fazemos inclusive com a nossa reunião aqui da terça-feira. Então você de casa nos acompanha, segue com as leituras bíblicas, participa conosco orando e ouvindo as orações que são feitas, e a gente não cessa esse trabalho que precisa ser mantido. A igreja depende de oração para permanecer de pé. E claro, como sempre nós fazemos, iniciamos as nossas reuniões, os nossos encontros agradecendo a Deus pelas suas dádivas, pelas suas bênçãos, pelas nossas vidas. E desta feita com a nossa irmã Lúcia Borel, nossa presidente aqui da Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja, a SAF. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso Deus misericordioso, bondoso, nós te damos graças e te louvamos, porque o Senhor é bom e nos ama, o Senhor é justo, o Senhor faz tudo com perfeição, ó Deus. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Senhor, nosso coração se alegra, porque estamos diante do Senhor e sabemos que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor nos atende conforme a tua vontade, que é soberana, que é reta, que é o melhor para nós, teus filhos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que tens feito em nossas vidas, pelas bênçãos que tens nos concedido, pelos livramentos, Senhor, pela alegria que temos de viver e de te servir, pela família, pelos amigos, pelos nossos irmãos da fé, pela tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos e exaltamos o teu santo nome pela tua igreja, que o Senhor separou para te servir, ó Deus, para levar as boas novas, para anunciar, ó Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos também pela vida e pelo ministério dos pastores, pelos líderes da tua igreja, pelos missionários espalhados sobre a face da terra, ó Deus, por cada um de nós, que o Senhor tem nos sustentado e nos dado muito mais do que pedimos, Senhor. Agora, em especial, queremos agradecer ao Senhor pelo retiro que tivemos das famílias. Foi uma bênção, meu Pai, uma bênção mesmo, pela comunhão com os nossos irmãos que tivemos ali, pela Tua palavra que tanto nos edificou, pelos momentos de lazer também, de descanso, Pai. Louvamos ao Senhor pela vida dos coordenadores desse retiro, que organizaram com tanto zelo, com tanta dedicação, para oferecer o melhor para a tua igreja. Agradecemos ao Senhor pela vida do Estevão, do Maxwell, todos os seus familiares, pela vida dos nossos pastores, o Edilson, o pastor Rafael, pela vida, Senhor Deus, também dos líderes como a Arlene, a Keila, toda a equipe que trabalhou com as crianças, com os adolescentes, ó Pai, com os jovens, pelo grupo de louvor, liderado pelo nosso irmão Jefferson, ó Deus, que o Senhor os conceda sempre essa alegria de te servir, esse zelo em fazer o melhor para ti, meu Deus. Cuida, ó Deus, abençoe a cada um, segundo o teu querer. Que o Senhor continue usando a tua igreja para que vidas sejam salvas e transformadas para a honra e glória do teu nome. É oração que fazemos ao Senhor, agradecido por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém. Nós também precisamos orar muito pelas nossas famílias. Sabemos que isso tem sido um tema recorrente, tem que ser recorrente, sempre orando pelos nossos lares. Mas nos últimos tempos temos enfrentado invasões, eu vou chamar assim,
nas nossas famílias, por tantas informações ou desinformações, né, palavras mais comuns agora no dia que nós vivemos, que invadem nosso lar. Então nós vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pela nossa igreja. Graças a Deus temos experimentado tempos bons de crescimento, mas também temos muitas lutas e pessoas na igreja com suas lutas, não podemos deixar de orar. Nossa irmã Maria Inês, que inclusive faz parte do nosso Ministério de Intercessão da igreja, nos conduz nesta oração. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Nós nos prostramos diante da Tua grandeza, nos prostramos diante de um Deus que nos escuta, um Deus que, a despeito do Teu poder, o Senhor olha, contempla cada um de nós com um olhar de amor, de misericórdia. As Tuas misericórdias, Papai, são a causa de não sermos consumidos. Deus, muito obrigada pelo sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E hoje nós temos livre acesso, além dos nossos pecados serem perdoados, nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos livre acesso a Ti, Deus. Que bênção podermos falar com o Senhor, podemos nos achegar diante de um Deus que é tão grande, tão poderoso, mas um Deus que nos ama com amor eterno. E é por isso, Pai, que nós, neste momento, entregamos a Tua igreja, a igreja de Mata da Praia, em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor renove os pastores, pastor Edilson, pastor Rafael, dê a eles unção, dê a eles sabedoria, dê a eles um renovo no seu ministério, Pai. Ó Deus, que nós também sejamos bênção para a vida deles também, que juntos, meu Deus, nós possamos glorificar o Teu nome, possamos fazer o teu nome conhecido, que essa igreja seja uma igreja que faça o Teu nome conhecido, Pai. Que levemos a grandeza do Senhor e quem o Senhor é para as pessoas que ainda não Te conhecem, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoe os nossos presbíteros, os nossos diáconos, abençoe os ministérios dessa igreja, meu Pai, abençoe os departamentos da Tua igreja, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos isso porque sabemos que só o Senhor pode abençoar, pode, sabe, Pai, de uma maneira poderosa, Pai, governar a todos nós, meu Deus. Muito obrigado mesmo, Pai. Que essa igreja, meu Deus, seja uma igreja missionária, continue sendo uma igreja missionária, que essa igreja abençoe aqueles que estão nos campos, Pai, longínquos, ó Deus. Obrigado, Pai, obrigado por cada pessoa que congrega nessa igreja, e a despeito disso também queremos entregar as famílias, Pai, todas as famílias da nossa igreja, ó Deus, aquelas que estão passando por dificuldades, problemas, que o Senhor possa visitá-los, possa reanimar aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, meu Deus, ó Pai amado, aqueles que estão doentes, Pai, visita-os agora, Pai. Tem muitas pessoas que estão com Covid, muitas outras pessoas estão com gripe, outras com problemas de câncer. Meu Deus, são diversos os tipos de doenças que as pessoas estão acometidas, Pai. Então nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor visite agora no seu leito, fortifique, traga cura, porque só o Senhor é um Deus de cura, Pai. Só o Senhor pode operar maravilhas e milagres no meio do Teu povo, Pai. Deus, assim nós oramos, entregamos todas as famílias da nossa igreja em Tuas mãos, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nossa irmã Elaine vai agora nos conduzir a Deus em intercessão pela nossa nação, pelo nosso Brasil e pelos seus governantes. Nosso país é muito rico, tem muitos recursos e precisam ser bem utilizados. Nós somos um povo alegre, o Brasil é conhecido como um país tropical e, infelizmente, também recebemos aqui muita cultura, muita coisa que se afasta ou nos afasta do Senhor. Então precisamos sempre orar pela nossa nação.
em particular neste ano, que vivemos um ano político, um ano de eleições, para que o Senhor nos dê graça e sabedoria àqueles que votam e responsabilidade aos que serão eleitos para as suas funções no governo do nosso país. Vamos orar então com a nossa irmã Elaine. Senhor Deus de poder, de graça e misericórdia, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento especial de oração contigo. Te buscamos porque precisamos de Ti, porque precisamos da Tua presença conosco. Já te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu fazes por nós a cada momento, a cada minuto, pelas bênçãos incontáveis que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, ó Pai. Em especial, Senhor, hoje queremos orar em favor do nosso Brasil, do nosso país querido e amado, que nós queremos orar por ele, Senhor, te pedir, ó Pai, pela vida do povo brasileiro, Senhor, pela vida, Senhor, de um povo que tem sofrido, que tem passado por tantas dificuldades, com essa pandemia que a gente enfrentou, Senhor, tantas pessoas passando por dificuldades, com desemprego. Ó Deus, te pedimos a Tua bênção sobre a vida do Brasil. Sabemos que em alguns lugares, em algumas situações, já está havendo uma recuperação. Te agradecemos por isso, os empregos já estão aumentando. Mas também sabemos, ó Pai, que a pandemia está aí ainda presente, que muitas pessoas ainda estão sendo infectadas. Então nós colocamos, Senhor, a vida do nosso povo nas Tuas mãos, sob os Teus cuidados, ó Pai. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do governo brasileiro, do nosso presidente, de todos aqueles que estão ocupando cargo de confiança, seja no legislativo, no judiciário. Ó Deus, que haja mais paz, que haja mais tranquilidade, que haja mais conversa, que haja mais entendimento, que haja menos perseguições uns com os outros, ó Pai. Ó Deus, que haja mais entendimento, Senhor, entre os poderes, para que se desenvolva um governo melhor no país, em favor do povo, Senhor, em favor da nação, em favor daqueles que precisam, Senhor, de um país que tenha mais sendo cuidado, Senhor, sendo cuidado por aqueles que estão à frente, tirando, Senhor, aqueles que querem, Senhor, se candidatar, querem, Senhor, estar no poder para poder se satisfazer o seu próprio ego, suas próprias necessidades, sem pensar no próximo, sem pensar naquele que está abaixo dos seus cuidados, como foram colocados ali, Senhor, para governar um país em favor do povo, não em favor de si mesmos, ó Pai. Ó Deus, nosso país é um país grande, rico, Senhor, cheio de bens, ó Pai, que podem ser mais bem explorados, que podem ser mais bem dirigidos, ó Pai, principalmente em favor do povo, Senhor, daquele que precisa, daquele que está precisando, Senhor, de um emprego, precisando de uma vida melhor, ó Pai. Que um país que tenha a saúde, a educação como referências, ó Pai, precisando melhorar para que todas as crianças entrem na escola, que sejam, Senhor, alfabetizadas, que todos os jovens, Senhor, entram nas faculdades, não ficam sendo orientados por coisas que não são verdadeiras, ó Pai. Ó Deus, são tantas coisas, tantas maldades que a gente vê acontecendo, Senhor. Tantas pessoas, ó Pai, que trabalham só por interesse próprio, tantas coisas que são ensinadas nas escolas, Senhor, que não são verdadeiras, ó Pai. Ó Deus, nosso país precisa de Ti, o nosso governo precisa de Ti, o povo precisa de Ti, Senhor. Ó Deus, salva a nossa nação. Ó Deus, faça com que a Tua igreja, Senhor, se levante na pregação da Tua palavra com mais empenho, com mais dedicação, para levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que não Te conhecem. É tantos, ó Pai, que nunca se interessaram por Ti, ó Pai.
mas que precisam ouvir a tua voz, serem chamados pelo Senhor, conforme a tua palavra diz que o teu Espírito é que convence o homem do pecado. E nós te pedimos isso, ó Pai, que teu Espírito esteja agindo através da tua igreja, começar aqui na Mata da Praia, na nossa igreja aqui, que esteja, Senhor, fazendo a obra que o Senhor quer que ela faça, pregando a tua palavra, Senhor. E que isso seja com todas as igrejas, ó Pai, cristãs nesse país, para pregar a palavra do Senhor, Deus de poder e de graça, Deus misericordioso, Deus de bondade. Esse é o Deus que nós louvamos, é o Deus que nós adoramos, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Coloca o Brasil nas tuas mãos, Senhor. Coloca o nosso país diante do teu poder, da tua graça, te pedindo, Senhor, te agradecendo pelas tuas misericórdias a cada um, que tu possa estar, Senhor, nos ajudando, fazendo com que a tua igreja possa fazer com empenho, com dedicação, com adoração ao Senhor, na pregação da tua palavra, no ensino da tua palavra, aonde quer que estejamos, pelo testemunho da tua igreja diante desse país, ó Pai. Nosso país é teu, o Brasil é do Senhor. E nós te agradecemos pelo país que tu nos dás e colocamos nas tuas mãos todos os acontecimentos desse país em todas as áreas, te pedindo especialmente, Senhor, pelas eleições desse ano, para que seja escolhido aquele que o Senhor quer, que seja colocado à frente do nosso governo aquele que o Senhor quer. Nós temos te pedido que nós, como cristãos, não queremos, Senhor, o comunismo. Continuamos pedindo isso, Senhor. Mas o Senhor faça a tua vontade na vida do teu povo aqui no Brasil. Nós choramos, Senhor, com gratidão, Senhor, por todas as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora com nossa irmã Maria da Paz orar pelos nossos missionários. Nossa igreja é parceira de muitos e há tantos outros também pelo Brasil e pelo mundo, levando o Evangelho de Cristo com suas famílias, alguns numa cultura totalmente diferente da nossa, outros passando por situações de saúde, alguns precisaram retornar ao Brasil. Vamos orar por eles e vamos orar pelas pessoas a quem eles pregam o Evangelho, para que haja conversões, para que o Senhor Deus esteja sobre eles e haja transformações de vidas ali. Senhor Deus soberano, Deus vivo e verdadeiro, Deus do universo, Deus que é exaltado entre as nações, Deus dos deuses, Deus do universo, Senhor digno de toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Senhor, neste momento eu quero te pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, meu Deus, são muitos. Minhas falhas, ó Pai, minhas fraquezas, me perdoa, Senhor, em nome de Jesus, no poder que há no teu sangue, Jesus. Me perdoa, porque o Senhor entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para vir ao mundo. Se fez homem, sofreu e foi até a morte de cruz, ó Deus, em nosso lugar. Senhor, temos muitos motivos, Pai, para te agradecer por tantas bênçãos, meu Deus. Bênção, ó Deus da salvação, bênção de estar com vida, bênção, ó Deus, pela nossa saúde, bênção, ó Deus, pelas nossas famílias. Te agradecemos, ó Pai, pela igreja que temos, ó Pai, para ali, ó Deus, nos reunirmos, ó Pai, invocando o teu nome, louvando o teu nome, ó Deus, adorando ao Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão, pelos pastores que temos, ó Deus, e te agradecemos, Pai, te pedimos a tua bênção, ó Deus, para cada família ali representada, Senhor. Abençoa os nossos pastores, o pastor Edilson,
a sua saúde, a sua família, seu ministério, Pai. Continua usando o teu servo, como o Senhor tem usado, no poder do teu Santo Espírito, para nos ensinar, nos exortar, ó Pai, para que possamos viver uma vida de obediência à tua palavra, ó Deus. Deus, te pedimos que o Senhor abençoe o pastor Rafael também, ele que não está muito bem de saúde, ó Pai. Cuida dele, meu Deus, da sua família. Ó Jesus, tenha misericórdia, meu Deus. Ajuda que em breve eles possam ficar livres desse vírus, Pai. E possam, ó Deus, estar com saúde, Deus. Para que possamos reunirmos para cultuarmos a Ti, Senhor. Abençoa a sua família, o ministério dele também, Senhor. Agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti todos os missionários, meu Deus. Tem tantos, ó Pai, missionários passando por dificuldade, por esse mundo. Ó Deus, uns com enfermidades. Ó Deus, que o Senhor venha curá-los, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar suas famílias. Que o Senhor venha, ó Deus, proteger eles, Pai, nesses lugares tão difíceis, onde eles estão levando o teu evangelho, o evangelho puro e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, usa os teus servos, meu Deus. Usa os teus servos, dá-lhes saúde, meu Pai. Ó Senhor, cuida de cada um e das suas famílias, Deus. Proteja eles, mais uma vez eu te peço, Senhor. Senhor, usa os teus servos para que muitas almas possam te render aos teus pés, te aceitar, ó Deus, como o único Senhor e Salvador das suas vidas, Jesus Cristo. Ó Jesus, tenha misericórdia, meu Pai, dos teus servos, cuida de cada um. Agora, Senhor, eu quero te pedir por aquelas pessoas, ó Pai, também que eles estão levando a tua palavra, os missionários, lá fora do Brasil, aqui no Brasil também, como essa viagem missionária que vai acontecer, que muitas pessoas possam ouvir, ó Deus, a tua palavra e possam se converter, Pai, dos seus maus caminhos. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Converta, Pai, pessoas, ó Deus, nas nossas famílias, Pai. Esposos que não te aceitaram ainda, esposas também que não te aceitaram. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, tocar nesses corações. Ó Espírito Santo, venha comover esses corações, para que eles possam, Senhor, sentir o desejo de ouvir a tua palavra e te aceitar, Jesus, como o único e suficiente Salvador. Deus, abençoa, Pai, essas vidas. Toca nos corações dessas pessoas, Pai. Toca, meu Deus, dos corações dos nossos filhos, ó Deus, para que eles possam te aceitarem, se aproximar de Ti, Senhor. Se converter dos seus maus caminhos. Nossos filhos, nossos netos, meu Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa, Pai. E dai-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Abençoa as nossas famílias, Pai. Ó Senhor, somos dependentes de Ti completamente, Senhor. Apressa-te, Senhor, em socorrer-nos pela Tua graça infinita. Não tem mérito nenhum em nós, Pai, mas pela Tua graça, Senhor. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço por tudo, Senhor Deus. Atende as nossas orações, atende cada oração que chegar ali, ó Deus, para ser
divulgada, ó Deus, através das redes sociais, para nós e para tantas pessoas que vão assistir, ó Deus, essa reunião de oração, Pai. Atende, Senhor Deus, abençoa as nossas irmãs que estão enfermas, Pai, curando, Pai. Ó Deus, que em breve possamos estarmos em reunião presencial, Senhor. Que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Mais uma vez, ó Deus, te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nossa última oração, na tarde desta terça-feira, é conduzida pela nossa irmã Elionete. Ela ora pelos enfermos e pelos enlutados. Você também de casa, lembre-se de orar. Há pessoas fazendo tratamento na área do câncer. Nós temos a nossa irmã presbítero Agnel, nossa irmã Adriana, outras pessoas que estão enfrentando aí essa nova onda na Covid. Nós temos também a pequena Alice, netinha do nosso diácono Marcos Rogério, que também está em tratamento de câncer. E precisamos que o Senhor Deus nos dê graça, força a essas pessoas que cuidam e desses que estão enfermos para que se recuperem. Infelizmente, nem toda doença prevê a cura, e há outras situações também que perdemos nossos entes queridos. Então, também nós oramos pelos enlutados. Nós vamos orar com a nossa irmã Elionete, que intercede então pelos enfermos e enlutados. Senhor Deus, nosso Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas de Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Senhor, porque Tu és um Pai maravilhoso para todos nós, Senhor. Muito obrigada. Senhor Deus, neste momento colocamos, Senhor Deus, em Tuas mãos a vida de nossos irmãos enfermos. Colocamos, ó Deus, aos Teus cuidados aqueles que precisam, estão enfrentando cirurgia, Senhor, como a Marisa. Todos aqueles nossos irmãos que estão, Senhor Deus, apresentando positividade para o Covid. Dê a eles, ó Pai, a cura, esteja com eles para que os sintomas que eles venham apresentar sejam leves e possam se recuperar mais rápido, Pai. Continua, ó Deus, com as Tuas bênçãos sobre nós, continua com as Tuas bênçãos sobre aqueles também, irmãos que estão precisando, Senhor Deus, de fazer tratamento de outro tipo de patologia, Pai. Abençoe a todos eles, Senhor Deus. Colocamos todos eles em Tuas mãos, as suas famílias também. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, abençoe todos os irmãos da nossa igreja, abençoe todos aqueles, Senhor Deus, que ali estão, engrandecendo o Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos maravilhosas e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos por tudo que tem feito por nós. Amém. Muito bem, depois que nós já dedicamos esse tempo em oração, como fazemos, também dedicamos um tempo à palavra. E eu tenho sempre lembrado isso aqui, as nossas irmãs da SAF têm empreendido uma leitura sequenciada da Bíblia. Esse ano um desafio até bem maior, elas estão lendo o Novo Testamento 7 vezes e estão lendo o Velho Testamento. Isso multiplica, a nossa capacidade de conhecimento da palavra, e a palavra sempre faz muita diferença na nossa vida. A leitura desta semana está no livro dos Salmos, do capítulo 100 ao capítulo 104, e a segunda parte, que é do Novo Testamento, elas estão lendo Atos, e a partir do capítulo 11 até o capítulo 16 foi a leitura de hoje, que as nossas irmãs fizeram, ou vão fazer ainda, ao longo do dia. Cada um tem o seu horário de leitura, conforme a sua agenda, a sua atividade particular. Então você está convidado sempre para também participar conosco dessa corrente de leitura da Bíblia, porque ela com certeza vai edificar a sua vida. E nós escolhemos o capítulo 11 de Atos para trazermos aqui para a nossa meditação, para aprendermos um pouco e com certeza o Senhor Deus falar conosco. Nós vamos orar, pedir a orientação do nosso Deus, a iluminação do Espírito Santo. Pai querido, nós
temos a Tua palavra e podemos lê-la com liberdade no nosso país. Te agradecemos por isso, porque é a regra de fé e prática, é o direcionamento para a nossa vida. Abençoa-nos hoje também nessa meditação agora, que venha a luz do Espírito Santo sobre nós e que possamos, compreendendo a Tua palavra, vivermos segundo a Tua vontade, vivermos para a glória do Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos nós já sabemos, ou espero você saiba, se não, vai aqui uma informação a mais, intitulado por alguns até de Atos do Espírito Santo ou Atos dos Apóstolos, mas é bom sempre colocar dos apóstolos por meio, ou por conta do Espírito Santo que os usa. Conta a história da igreja na sua sequência a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E como os seus discípulos vão obedecer o ídolo de Jesus e como o evangelho vai alcançar aquilo que Jesus tinha dito, chegando até os confins da terra, pelo menos da terra conhecida daqueles dias. Mas, até observando isso na sequência da leitura, o final do capítulo ou do livro não tem uma conclusão, dando a entender, segundo alguns estudiosos, que na história da igreja continua. E o confim da terra, quem sabe, poderia até ser o Brasil, descoberto, ou pelo menos conhecido pela civilização, só muito depois, lá no século XVI, no ano de 1500, quando foi a chegada do evangelho aqui na nossa chegada dos portugueses na nossa nação, e depois o evangelho com ele. Então, nós sabemos que esse livro narra, e dentro desse princípio, dentro dessa obrigação, dentro dessa missão entregue aos discípulos de pregar o evangelho, havia algumas barreiras a serem transpostas por parte deles. E uma das grandes barreiras era exatamente de Jerusalém para a Judeia, de Judeia para Samaria. De Jerusalém para a Judeia era ainda fácil porque estavam entre os judeus, entre o povo que conhecia a história de Abraão, Isaac e Jacó, entre os consanguíneos. O judeu tinha alguma dificuldade em extrapolar essas fronteiras, e quando se fala de Samaria, essa já era uma dificuldade, até por conta de toda a história que envolvia esses dois povos, embora fossem originários de um só. Samaritanos, por conta já da divisão do reino no Antigo Testamento, quando nós lemos após o reinado de Salomão, ali já começam algumas divergências e Samaria, enfim, vai ficar bem distante. Inclusive, lembramos no capítulo 4 de João da dificuldade de saber onde seria o local correto, se Jerusalém ou se ali em Samaria o local certo para a adoração, quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Passada Samaria adiante, era um outro obstáculo a ser transposto, ainda mais difícil, que era os confins da terra, que poderiam ser identificados pelos povos gentios. E os povos gentios não estavam só além fronteiras físicas, mas também habitando de alguma maneira entre o povo de Deus, ali em Jerusalém, na Judeia, mas com muita resistência por parte dos judeus. Pedro, que era um desses bem radical, podemos assim dizer, judeu de raiz, ele é um daqueles que apresenta essa dificuldade, até porque o Senhor havia instruído o seu povo a respeito da contaminação com os povos vizinhos no que dizia respeito à adoração de outros deuses. É nessa situação que Pedro foi parar na casa de Cornélio e chega ao conhecimento dos apóstolos, e aí está capítulo 11 de Atos, e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. E comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia, ou que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu:
Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando dissera: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi dado por Deus, ou foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. A defesa de Pedro, assim intitulado esse texto, pelo menos segundo a Sociedade Bíblica, se você tem aí uma versão dessa nas mãos. E conta de uma discussão, que inclusive vai ser no capítulo 15 de Atos, mais profunda e já envolvendo mais pessoas. Eu diria até uma espécie de concílio, muitos chamam aquele do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, quando os apóstolos recebem mais informações e Paulo traz notícias de quantos gentios estavam se convertendo ao evangelho, de quantos estavam escolhendo andar pelo caminho e recebendo a Jesus como seu Salvador, quantos abandonavam as religiões pagãs, os deuses pagãos, para reconhecerem Jesus como o seu Salvador, para prestarem adoração ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse primeiro ponto mencionado aqui em Atos já mostra, e é interessante como que aquele mesmo homem a quem Jesus havia dito: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, é o que vai passar por essa experiência. Paulo tinha, sim, algum tipo de proeminência na liderança entre os discípulos, por seu temperamento, por sua proximidade com Jesus, com Tiago e João. Claro, isso não faz dele maior ou mais importante que os outros, no sentido de ter alguma autoridade sobre eles ou alguma autoridade de cargo na igreja, mas até por essa questão dele ter negado a Jesus e ter sido tratado pelo Senhor, pela força da sua palavra, enfim, pela sua confissão de que Cristo era o Salvador. Pedro passar por essa experiência é algo muito significativo. Se falássemos de João com todo carinho, como por exemplo lemos na sua carta, indo à casa de Cornélio, seria mais fácil a gente dizer um homem amoroso, caridoso, um homem como João facilmente se proporia a atender. Mas Pedro, desculpem, por outro lado, mais difícil. E é assim que Pedro precisava de ser tratado. E a forma como Deus trata Pedro é maravilhosa, porque faz ver a Pedro que as pessoas que deveriam ouvir o evangelho não poderiam ser consideradas comum ou imundas. Você pensar em algo assim no século XXI, que um homem pudesse considerar o outro comum ou imundo, iria contra toda espécie de coisa chamada politicamente correta nos dias de hoje, quando nós lutamos tanto contra racismo e contra outros tipos de exclusão de pessoas. Mas isso era muito mais comum e era muito mais severo, a ponto de fato, um não entrar na casa do outro. E é isso que acontece aqui. É isso que acontece. Pedro deveria ir à casa de alguém, e ele inclusive é questionado a respeito de entrar na casa de gentio e comer com eles. E não só gentio, mas incircuncisos, ou seja, quem não era judeu, quem não era circuncidado, quem não tinha o pacto. Não seria admissível que ele viesse a comer, entrar na casa e comer com alguém assim. Paulo trata desse tema também mais adiante, quando ele fala a respeito do comer carne, né? Dizendo que se você fosse convidado à casa de alguém, não perguntasse a origem
de aquilo que era posto à mesa, mas comesse. Já era Paulo tratando desse aspecto também. E aí nós precisamos entender na nossa vida cristã que não é o afastamento da sociedade no que diz respeito a pessoas, mas é o nosso afastamento do curso deste mundo, e a gente precisa separar essas coisas. Eu não posso me contaminar com o mundo, mas segundo a oração de Jesus, não ser tirado do mundo, mas livrado do mal que o mundo possa impingir a mim. E esse livrado do mal não é só alguma perseguição que o mundo possa colocar contra nós, mas livrar-nos do mal é, nas palavras do Senhor Jesus, como nós também oramos na oração do Pai Nosso, é não praticarmos o mal, sermos livres de praticarmos o mal. Costumo me lembrar de uma ocasião em que alguém recém-convertido logo depois dizia para mim da alegria dele por todos os seus amigos o terem abandonado e ele não conversar mais com eles. No que eu precisei corrigi-lo dizendo, olha, seus amigos não quererem você por conta do novo estilo de vida que você leva, tudo bem, mas você deixar de falar com eles está errado. Se cada pessoa que se convertesse deixasse de falar com alguém que não tem Jesus, o evangelho não seria pregado. Nós não podemos mais praticar o mal que aquele que não tem a Jesus pratica sem nenhum sentido de consciência, sem saber que aquilo está distanciando do Senhor e o está levando em direção ao inferno. Nós não podemos praticar o mal como quem vive pecando, à luz do que escreveu João. Mas precisamos continuar tendo contato com essas pessoas. E aquele lençol que desceu, disse Pedro, inclusive dele mesmo tenta argumentar contra aquela voz do céu, dizendo, eu nunca comi nada. Ele achava ali naquela ocasião estar passando no teste. Quando desce o lençol e ele diz, não, eu não vou comer, eu nunca fiz isso. Era como quem dissesse, eu sou puro e vou me manter puro e não adianta me testar desse jeito. Tolo Pedro que era. O teste era outro. O teste era se ele seria capaz de tocar em algo que Deus purificasse. Se ele seria capaz de crer que Deus tinha capacidade de purificar o mais impuro. Pedro, de novo, tomou pau no teste. Pedro já havia sido reprovado na prova do galo. E agora ele é reprovado na prova do lençol. Mas assim, nada demais, todos nós somos assim. A gente vive sendo reprovado porque nossos conceitos são, infelizmente, muito humanos, muito carnais. Graças a Deus que em cada um desses testes, Ele mesmo atua, opera e Ele mesmo nos recupera. Fez isso com Pedro a primeira vez, quando volta e diz, Pedro, tu me amas, e o arrependimento de Pedro reconhecido. E agora, de novo, porque esse Pedro diz que na última vez que o lençol subiu, bateram na porta dele. E ele deveria sair ali de Jope e ir até a Cesareia, uma região onde estavam algumas cidades romanas, e lá ele deveria entrar na casa de alguém, como ele fez. E deveria falar de Jesus para aquela pessoa, como ele fez. E disse ele que agora foi sem hesitar. Pedro foi tratado pelo Senhor e vai chegar àquela casa. E quando ele começa a falar, imediatamente Deus mostra para ele que aquelas pessoas faziam parte do novo reino, do novo Israel do Senhor. Caiu o Espírito sobre eles, como também tinha sido sobre nós no princípio. E me lembrei da palavra do Senhor, que João praticava o batismo com água, mas agora o batismo seria com o Espírito Santo. E se Deus concedeu, diz Pedro, o mesmo dom que a nós otorgou, quando cremos em Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ele havia resistido lá atrás, no lençol. Agora ele entende. Agora ele entende. Com isso apaziguaram-se aqueles que o questionavam. A lição que Pedro aprendeu e que todos os outros também tomariam
pau, vamos chamar assim, né? Seriam reprovados no mesmo teste. Agora é a cura para Pedro e a cura para aqueles todos, e nós vamos continuar lendo o livro de Atos e vamos vendo o Evangelho seguindo fronteiras e fronteiras até chegar aos confins da terra. Para nós fica a lição na tarde desta terça-feira. Nós cremos que Deus é capaz de converter pessoas. Nós cremos de verdade que Deus é capaz de transformar o coração do mais impuro. É capaz de transformar o coração daquele mais imundo. Ah, pastor, mas eu não considero ninguém imundo ou impuro. Mas você olha para essas pessoas e não as vê como irmãos em Cristo ainda, e talvez até tenha alguma resistência à convivência com elas. Eu tenho que te dizer, aproxime-se, vá, entre nessa casa, coma com eles, não pratique o mal que eles praticam, mas fale do Evangelho de Cristo. Você vai se impressionar com a capacidade que Deus tem de nos impressionar, de superar aquilo que nós imaginamos. Que Deus nos abençoe e que a lição aprendida de Pedro seja nossa também na tarde de hoje, para a glória do nosso Deus. Vamos orar, concluindo o nosso encontro nessa tarde. Que Deus te abençoe, abençoe a todos nós, abençoe a SAF da nossa igreja. Senhor, bendito seja o teu nome, toda honra e toda glória ao Senhor, que nos ensina sobre o teu amor pelas vidas, sobre o não haver limites para o alcance da tua graça e da tua misericórdia, e como nós devemos ser os instrumentos nas tuas mãos para esse evangelho chegar a esses corações. Assim como foi com Pedro, que seja conosco, que a ação do Senhor em nós provoque em nós uma nova vida e nos leve a uma comunhão e intimidade com o Senhor. Nós oramos, Pai, a Ti nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde, Deus te abençoe, fique com o Senhor. Amém.